Uá! Tô gravando aqui. Quer botar tua voz? Não. Podcast Falando de Propósito, episódio 5. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Falando de Propósito. Eu sou a Michele Martins. E eu sou o Diego Barcelos. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o home office, essa grande coisa que aconteceu nas nossas vidas de uma hora para outra. E a gente quer saber, home office tem ou não tem propósito, Diego? Tem propósito, pode chamar home office de qualquer coisa. Eu tava me lembrando agora aqui, teletrabalho. É mais bonito a gente falar de teletrabalho. Nossa, vamos falar de teletrabalho? Falar de teletrabalho. O episódio de hoje é sobre teletrabalho. Acompanha aí, não perde. Muito bem, muito bom. Estamos aqui de volta. Esse é o episódio 5. E hoje nós vamos falar sobre home office, que é essa coisa que aconteceu nas nossas vidas de uma hora para outra. A partir de um dia e no outro você tinha que saber como você ia trabalhar em casa sem você ter uma cadeira, sem você ter uma mesa, sem você ter um computador. E você precisou aprender a trabalhar em casa. Parabéns para você que se adaptou rapidamente. Parabéns para nós que já estávamos nesse movimento, né, Diego? A gente deu sorte, né? É verdade. E parabéns para aqueles que estão ainda se adaptando, porque não é algo fácil. Home office não é algo tranquilo, né? Porque eu tava falando, a gente decidiu falar sobre isso também, porque é legal partilhar sobre isso, é legal a gente conversar sobre isso. Mas eu tava pensando aqui, quando eu escutava a palavra home office antes, né? Teletrabalho tu não escutava, né? Não, teletrabalho é brincadeira. Eu não sei de onde é. Sabe, tem coisas que acontecem, eu não entendo, sabe? Teletrabalho, por que não? Ah, não, porque vamos falar em português, é melhor, as pessoas entendem melhor. Cara, as pessoas entendem home office, né? Tudo bem, se você gosta de falar de teletrabalho, tudo bem, não me xinga, mas é brincadeira. Mas assim, quando eu falava de home office, eu ficava pensando, cara, isso é coisa pra gente que não tem nada que fazer, né? Talvez isso é riponga demais pra mim. Isso aí é um futuro que vai vir, eu sei que vai chegar, mas não é o momento ainda, não é a hora. E é algo fácil. Só que não é algo fácil, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso contigo, mas não é tranquilo, não é fácil. Pois é, e a gente fica aqui refletindo sobre todo mundo trabalhar em casa é melhor ou é pior? Porque assim, eu acho que tem coisas que a gente ganha. Muitas coisas que a gente nem imaginava que ganharia. Mas tem coisas que a gente perde também, né? Então, assim, a gente queria fazer essa reflexão um pouquinho, e hoje a gente não tá saindo do nosso tema central, que é o propósito, mas a gente tá saindo um pouquinho da vibe do marketing digital, se bem que é muito digital falar de home office, né? Teletrabalho, o trabalho digital. Mas a gente queria trazer um pouquinho desse momento que a gente vive, que você provavelmente, que tá nos escutando, também vive, de ter que se readequar, se reorganizar, se reinventar, para poder continuar produtivo, só que com um olhar talvez um pouquinho diferente do que a gente tinha antes disso tudo começar. E aí que entra o ponto, e aí que entra o propósito, porque o trabalho feito em casa, ele não tem como, ele não deveria ser visto da mesma maneira como o trabalho que é feito lá no escritório. Na verdade, são dimensões diferentes, né? E a gente consegue perceber muitas agências, muitos negócios, né? Eu vou falar em agências que eu andei escutando algumas realidades aí de agências e eu vejo que o pessoal tava no começo muito preocupado, né? Em manter os clientes, claro, em manter o time, manter as coisas funcionando, porque, enfim, o trabalho que se faz no escritório se faz em casa, né? Mas aí é cobrança em cima das pessoas, muitas empresas optam por trabalhar com horário fixo. Então a pessoa tem que estar disponível ali das 8 às 6, ou enfim, no horário que ela está contratada para trabalhar. Outras empresas já têm um pouquinho essa capacidade de ir um pouco além, né? Porque não é a mesma coisa que você está sentado na sua cadeira no seu escritório, você vai ser interrompido alguma vez durante seu expediente, e tudo bem se você souber trabalhar com isso, né? Souber produzir. Algumas empresas já estão muito mais focadas em produtividade, né, trabalhando de uma forma mais focada em resultado, que pode ser um resultado diferente daquele resultado que a gente tinha quando a gente trabalhava só em escritórios. Então, é sobre isso que a gente quer falar, sobre uma tendência que já vinha acontecendo e que agora ela toma proporções, assim, assustadoramente maiores e rápidas, porque as coisas mudaram e a expectativa é que elas não voltem a ser como antes. Da mesma forma, jamais, né? Então, a gente queria falar um pouquinho sobre o que tem de bom, o que tem de ruim, né? O que fica melhor, o que fica pior. Eu vou começar te perguntando, Diego, o que fica pior trabalhando em casa? Porque eu sou um cara do otimismo. Total.
Mas assim, eu penso assim, aqui tem coisas que ficam pior porque o lugar onde tu trabalha, o contato com os teus colegas, né? Se tu trabalha com uma equipe maior, esse olho no olho, talvez a proximidade facilita muitas coisas, né? Até de entendimento e tal. E quando tu não tem isso, acaba sendo mais difícil tu entender, né? Por uma tela de computador o que realmente está acontecendo, né? Então a equipe tem que estar muito preparada, na verdade, para conseguir passar aquilo que tá sentindo ou que tá realmente incomodando num ambiente virtual. Eu acho que a gente dá passos, né? As pessoas elas estão se acostumando a transformar o ambiente antigo, né, do ambiente do escritório nesse ambiente virtual, mas é muito difícil porque realmente é algo recente, né? Eu queria só falar que uma coisa interessante a gente perceber que tudo que a gente tá falando, que tu tá vendo sobre o home office agora, é algo que tu já escutava 5, 6, 7 anos atrás, né, com vamos dizer assim, uma visão do futuro, né? As pessoas dizem, não, mas assim, todo mundo vai trabalhar mais ou menos em casa, né? Hoje tem dispositivo, tem computador, tem internet boa, dá para as pessoas trabalharem em casa, vai reduzir carga de trabalho. Tinha uma idealização, né, do que ia acontecer. Só que aí, quando vem uma pandemia, isso acelera de uma forma grande. E aí a gente precisa se adaptar a algo que a gente não estava se preparando, na verdade. Tava dando passos lentos, né? Mas quando vai de uma hora para outra, tu precisa se acostumar. E aí é difícil, porque imagina, num dia tu estavas preparado para ir pro escritório. Aí no outro dia diz assim, não pode mais, tá tudo fechado. E a partir de agora a gente vai começar a trabalhar em casa. E os processos, tudo como é que funciona, o horário, criança, cachorro, gato, mulher, todo mundo em casa, como é que faz isso, o marido, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que é o meu tempo? Isso. Mas é bom para refletir, eu acho que todo mundo passou um pouco, mesmo que já voltou a trabalhar agora fisicamente, mas todo mundo passou com uma adaptação no seu trabalho. E aí eu acho que a gente pode pegar um assunto para conversar, que é mais ou menos entender esses pontos ruins que acontecem, e porque eu fico pensando, todos esses pontos que eu vejo negativos, eles estão muito mais ligados ao comportamento nosso. Então, por exemplo, vou pegar um ponto aqui, a carga de horário de trabalho. Muita gente fala, e eu também senti isso, que eu acabei trabalhando muito mais quando eu vim para um ambiente de casa. Muito mais horas trabalhando em casa, o que deveria ser o contrário no pensamento mágico, dizendo assim, não, agora eu tô em casa, eu vou olhar mais Netflix do que trabalhar. Eu não sei, tem muita gente que pensa assim, mas foi ao contrário, né? Eu tô muito mais ligado no meu trabalho, parece que chegou 6 horas, né? O escritório fecha às 6, só que não, né? O cliente sabe, né? Ou a pessoa que eu atendo sabe que eu tô em casa e fica me mandando WhatsApp também, parece que estendeu o horário de trabalho. Essa é a sensação que eu tive, eu acho que é a sensação que tu teve também, de trabalhar mais em casa. Isso é um ponto ruim. Mas, como eu falei antes, é uma questão de comportamento, eu acredito. Porque aí entra disciplina, entra um monte de coisa que a gente não tá acostumado quando tu vai trabalhar em casa, até essa rotina de trabalho. Eu me lembro de umas entrevistas antigas, assim, que eu assisti falando sobre home office, há uns 6, 7, 8, 9 anos, eu não me lembro muito bem o período, mas é antigo, tá? Que o pessoal dizia assim, não, quando eu tô trabalhando, dando dicas, né? Quando tu trabalhar em home office, tu vai trocar de roupa, vai tomar banho, vai trocar de roupa, como se tu estivesse indo pro trabalho, tu vai sentar no teu escritório. E, cara, quando eu comecei aqui, eu tentava fazer isso, né? Só que não dá, cara, é diferente, né? Então, essa rotina que tu vai te adaptando, eu acho que é um dos grandes desafios aí e uma das grandes dificuldades que eu ainda enfrento, confesso pra vocês que eu ainda enfrento, dessa dinâmica de trabalhar em casa, e de ter um cuidado talvez com horário, talvez com disciplina, que é difícil, não é fácil, porque tudo tá muito próximo de ti. Então o computador fica próximo,
né? Tá tudo ali, o teu lugar de descanso fica próximo do teu lugar de trabalho, então fica tudo mais difícil, né? Falou o testemunho, né? Diego. Esse cara que tem dificuldade de trabalhar em casa. Não, mas olha só, eu acho que essas questões que tu trouxe são muito importantes, né? Porque a gente vê um monte de diquinha, né? 5 dicas para trabalhar melhor no seu home office, né? Como você vai render melhor no seu home office. E eu não me enquadro em nenhuma delas, eu vou te falar. Porque não tem dica para home office sendo mãe de criança pequena, principalmente, né? É muito difícil. Tem dica para trabalhar, para empreender, tem dica para um monte de coisa para as mães, mas para trabalhar home office com as crianças, realmente tem que juntar muitas dicas de muitos lugares para que todo mundo tenha uma convivência mais ou menos harmoniosa e para que a gente não se sinta frustrada, né? O Diego trouxe essa questão do contato com a equipe, né? Eu acho que isso é uma grande perda, porque o ambiente de trabalho, ele não só fala de trabalho, ele fala daquela relação com aquelas pessoas, né? Tipo assim, eu e o Diego faz muito tempo que a gente não se encontra pra conversar, pra trabalhar juntos, né? E isso interfere, a gente se vê aqui Fisicamente, a gente se encontra, se fala todo dia, mas é diferente quando a gente consegue se ver sentado do lado, né, conversar. A presença tem uma outra importância na dinâmica do trabalho, a forma de trabalhar junto, né? A gente faz uma reunião, a gente combina as coisas e tal, a gente desliga a videochamada e aí a gente se gruda pra trabalhar, cada um nas suas possibilidades. Às vezes eu faço uma reunião com o Diego e aí a gente monta todo um script, e aí a gente planeja, a gente organiza, e quando eu tô pronta pra começar a trabalhar sozinha, a criança chama, né? Aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, e aí, bom, dá uma paradinha ali, interrompe a linha de pensamento. Se eu tivesse no escritório, provavelmente isso não teria acontecido, né? Então tem essas questões. Eu acho que o ambiente de trabalho, ele favorece, tem a questão do clima organizacional. Eu fico pensando, quem trabalha com clima organizacional, que desafio a partir de agora ter que manter, assim, uma cultura organizacional, ter que manter um clima bom num ambiente que é diversificado. O teu é aí, o meu é aqui, mas a gente tem esse ambiente virtual em comum, né? A gente tem o nosso negócio em comum. Agora, como é que eu faço para manter um bom clima, para manter uma cultura que é transmitida através do online e tal, que não tem lá o cartaz com os valores da empresa em cima do cafezinho, né? O meu momento de cafezinho não é o momento de interagir mais com as pessoas, nem de conversar. É o momento que eu vou na minha cozinha tomar meu cafezinho para dar uma descansada. E aí, como é que vai ficar a missão, visão e valores da empresa, né? Se não tem escrito numa parede. Aí ela vai ter que ser encarnada de uma vez por todas. Ela vai ter que estar no coração de cada pessoa, pois né? Isso é um negócio impressionante, como a questão tecnológica nos ajuda para várias coisas, né? E tá nos ajudando a enfrentar isso e também desafiar a coisas novas, né? Pelo menos trabalhar em casa e tal. Mas tem umas coisas que a gente tava falando de propósito, que a gente fala de propósito, elas são mais importantes do que tudo, né? Às vezes o missão, visão e valores é para fornecedor saber, né? Porque aí tu põe na proposta comercial lá, bonitinho, mas o teu colaborador, a pessoa que trabalha contigo, nem sabe, nem tá por dentro do que acontece. Mas assim, ó, teletrabalho, brincadeira do teletrabalho, né? O teletrabalho, o home office, ou como tu quer chamar, ele... Além do desafio... Trabalho EAD. Trabalho EAD. Além de falar sobre essas dificuldades que a gente falou antes, de não conseguir estar próximo, de ter uma rotina, né? Precisar ter uma rotina, porque senão tu tem essa impressão e também, de fato, tu acaba trabalhando demais. Eu acho que ele também tem um desafio novo da gente tentar entender e tentar fazer um link com a nossa produtividade. Porque tu falou ali, né? Tu deu um exemplo, tá? A gente combina e aí às vezes vem o filho, né? Vem todo mundo que tá na tua casa aí, vem... Não na tua casa, mas não na tua, né, Michele? Mas de todo mundo, assim. Alguma coisa sempre acontece, né? Tu tem que... antes tu tinha um processo e agora tu tá... Sempre parece que tá picoteando, porque sempre aparece alguma coisa, principalmente aquelas pessoas, mães, né? Que têm filhos. Mas aí eu acho que aí entra uma questão produtiva, e que é mais importante do que tudo, mais importante de que quantas horas tu demora pra fazer algo, mas o quanto produtivo é
as horas do teu trabalho, aquilo que tu te dedica. E aí a gente aprende, eu acho que nesse período a gente aprende a se superar. E aí, no sentido assim, que tem uma dificuldade, tem um cliente pedindo alguma coisa, tem alguma informação que eu preciso repassar para a equipe, e aí tu usa isso, né, mais centrado, vamos dizer assim, em vez de ficar horas e horas dando justificativa ou falando o porquê, tu é produtiva, tu vai lá, tu é produtivo, tu chega e passa isso adiante logo e todo mundo entende porque tu está num ambiente novo, está numa crise. Isso eu acho que nos ajuda muito. Então, produtivamente, eu acho que a gente ganha muito com o home office, porque a gente consegue dizer para as pessoas, né, que tô em home office aqui, olha só, daqui a pouco eu tenho que dar aula para as crianças aqui, daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa, eu não vou conseguir te atender, tá? Mas quando eu te atender e a pessoa do outro lado dizer assim, não, ok, eu entendo, eu também tô assim nessa mesma situação. Então quando tu fica mais produtivo, né, tu fica mais, não sei se eu fui claro, mas eu acho que tu fica mais objetivo, talvez, né, que antes demorava muita coisa pra acontecer, hoje as pessoas estão ficando mais objetivas, mais diretas ao ponto e produtivas. O que eu acho é que assim, ó, antes eu tinha um ritual pra sentar na tua mesa de trabalho, né? Eu chegava lá na agência, eu enchia minha garrafa d'água, eu lavava as mãos, né? Eu fazia todo um processo, né? Fazer um café, muitas vezes não fazia, né? Vou fazer um café, vou tomar um cafezinho, né? Vou fazer alguma coisa e tal. E aí me sento pra trabalhar. E tem gente, né, Diego? Aí senta pra trabalhar, vai ser atualizado as notícias, né? Vai ligar uma rádio, vai ouvir um podcast e tal. E assim, não que isso não faça parte do nosso trabalho, mas muitas vezes, como nem o Diego falou, era muita coisa envolvida naquele ambiente. E agora, se eu tenho uma hora que é para uma reunião, para um planejamento, para atender um cliente, aquela uma hora é certeira. Eu me sento com aquele objetivo, e naquela uma hora eu vou estar ali, e na hora seguinte eu vou estar com meu filho acompanhando a aula online, na outra hora eu vou estar na rua com as minhas crianças para pegar um sol, pra gente não surtar. E aí, quando eu voltar, eles vão ver um desenho e eu vou voltar a trabalhar. E é assim que a vida funciona agora, né? E eu acho que quem não conseguiu desenvolver um pouco de empatia, tu falou que as pessoas entendem e tal, eu acho que sim, a maioria ainda tem quem não consiga entender, né, que não é nem só o fato de a gente estar em casa, mas a gente tá em casa todos juntos, esse é o grande, assim, o agravante da situação. A gente tá em casa sem suporte, a gente tá em casa, né, porque antes a escola nos dava essa possibilidade, as crianças estão na escola, eu estou trabalhando, nesse tempo é exclusivo para isso, então é um aprendizado, só que nem todos ainda, eu acho que conseguiram visualizar isso. Aí tu já entrou um pouco nas questões, no lado bom, né, nas vantagens, nas coisas boas que vem junto com o home office, e apesar da gente saber que é difícil pra caramba conviver mais, que é difícil pra caramba a gente tá o tempo todo junto, dentro de casa, e sem poder sair, sem poder receber pessoas, sem poder ir aqui e ali e tal, tem aquele grande benefício também de estar perto de verdade, né, com as pessoas que a gente ama, e aí poder acompanhar o desenvolvimento dos filhos, né, eu tô podendo acompanhar, assim, a pré-alfabetização do meu filho, não que se ele estivesse na escola eu não estaria acompanhando, mas eu não estaria vendo quando ele fizesse as primeiras conexões do som da letra com a outra, que juntou quase uma sílaba, e isso tá sendo aqui, diante dos meus olhos que tá acontecendo, não tá sendo lá com a prof, né? A prof tá vendo na aula que tá acontecendo, mas porque eu conto, porque ele já fez esse processo ao longo da semana e tal. Então, assim, claro que eu tô dando um exemplo aqui de bem de mãe, de criança pequena e tal, mas quantas coisas na sua casa, sabe, assim, aquela flor que brotou e você, quando chegou do trabalho, viu, olha só, a flor brotou, né? Quantas vezes eu trabalhei o dia todo fora de casa, assim, mal sabia cuidar das minhas plantas, mas assim, quando tava cuidando direitinho de uma planta, saía de manhã, não tinha só um botão, de noite a flor tinha desabrochado. Esse processo da sua casa, né, de você poder estar inteiro na sua casa, de você saber como é que as coisas funcionam no seu condomínio, de você poder conviver até com os seus vizinhos, de ter um pouco mais de tolerância com aquele que tá fazendo a obra, o barulho, né, em ver que aconteceu alguma coisa ali, você tá vendo,
correndo, nos exige humanamente, mas nos torna mais humanos, né? Esse negócio tá sempre correndo, sempre na rua, sempre em muitos ambientes e em nenhum lugar nos desconecta de nós mesmos, nos desconecta dos outros. Quer dizer, nossas relações agora, elas precisam ser mais verdadeiras. Não dá pra fingir ser pai e mãe, não dá pra fingir ser vizinho, não dá pra fingir, entende? É preciso ser inteiro. E isso, pra mim, pelo menos, é um grande benefício. Um tempo já, né? Sempre a lógica ou a culpa, vamos dizer assim, era do tempo, né? Eu não tenho tempo. Não que tenha tempo, agora só tá sobrando tempo, não é isso. Mas é que quando tu começa a dedicar as coisas para aquilo que são, as coisas que são importantes, tu dedicar tempo para aquilo que é importante, aquilo que fica pro legado, pra história, isso é importante. Então tu imagina, tu tem um negócio, tu pode estar escutando o podcast agora achando meio estranho o que a gente tá falando, né? Mas já tá falando que agora ela tem tempo pra ver o crescimento dos filhos, né? O que isso tem a ver com o trabalho? Meu amigo, vou dizer pra ti, tem tudo a ver com o trabalho. Tem tudo a ver com o legado, como a gente tava falando antes, e tem a ver com o propósito. Porque a possibilidade que eu tenho hoje de trabalhar e poder acompanhar o crescimento do meu filho lado a lado e poder ver isso, não tem preço que pague. E também isso não modifica a minha produtividade, aquilo que eu tava falando antes. Na verdade até melhora, né, no sentido de eu olhar e dizer assim, olha, tô passando um perrengue aqui pra fazer algumas coisas aqui, tô trabalhando demais, mas ter essa possibilidade de parar, tomar um café com a tua esposa, né, tu parar, poder dar um abraço no teu filho, dar um beijo no teu filho, ficar 5 minutos, 10 minutos com ele, podendo ver o crescimento dele, podendo acompanhar ele, sem pegar trânsito, né? Vamos lá, sem pegar trânsito, sem as burocracias trabalhistas, vamos dizer assim, que é do dia a dia, né? Que é o tempo de locomoção, como a gente falou antes, mas até a própria atividade, como a gente falou positivamente com os colegas, mas também tem muita coisa negativa, também, né, que o desenvolvimento pessoal com os colegas acabam trazendo também, né? Então tu consegue filtrar muita coisa que antes tinha no escritório, que agora no home office não tem mais, né? E possibilita ter outras formas de ver o trabalho, né? E uma coisa legal que também pegando aqui o gancho do home office é o seguinte, a questão de horário. A gente vai falar muito sobre isso, né? Porque é algo que tá passando aí também, que é o seguinte, antes tem muita empresa ainda pensando assim, pensando que home office é igual eu trabalhar no escritório, que tem um horário das 6 ao meio-dia, do meio-dia às 6 horas da tarde, bate ponto. Eu não tô condenando, talvez tenha uma justificativa muito boa para isso. O que eu quero dizer agora aqui é qual é o sentido de tu estar trabalhando em casa, que a pessoa tá trabalhando em casa, e qual é a produtividade dela quando tu amarra ela, tu enjaula ela em algo que não é escritório, que não é igual, é a casa dela. Então, tu vai trabalhar 8 horas por dia nesse formato, qual é a tua produtividade? Vamos lá, né, Diego? Vamos falar como empreendedor. Vamos falar, assim, de empreendedor para empreendedor. A gente, quando faz isso, a gente tá dando toda a chance pro funcionário nos enganar. Vamos combinar? Porque, assim, se ele precisar resolver um problema, se ele precisar atender, se ele precisar ir no banco, talvez ele vá nos esconder essa informação, né? Talvez ele não vá falar, porque no fim ele consegue dar uma enganada ali, faz de conta que ele tá logado, ele deu uma saída, fez alguma coisa mais demorada e tal. Porque é muito melhor quando a gente tem essa consciência do que dá pra flexibilizar e do que não dá. Bom, se eu trabalho com atendimento ao público e esse horário é o horário de atendimento e tal, não dá pra flexibilizar. Tudo bem, a pessoa sabe, né? Esse horário não é flexível. Mas em algum momento, quando ela vai trabalhar de uma forma mais criativa, mais assim, de planejamento, num projeto, resolver um problema, ela pode ter algumas horas do dia dela alocadas em horários que sejam mais adequados, confortáveis para ela trabalhar. E nenhum problema nisso, né? Se esse horário for à noite, for de madrugada, se a pessoa consegue dar conta e é melhor para ela. Eu, por exemplo, muito da minha produtividade acaba sendo no horário da noite, quando as crianças já estão dormindo,
que eu consigo planejar, que eu consigo ter aquele silêncio para poder produzir algumas coisas, né? A gente já gravou podcast de noite, né? Bem tarde da noite. Por quê? Porque a gente tem que achar alternativas dentro daquilo que é possível. Só que isso não é ruim em si. Isso, na verdade, dá pra pessoa não só autonomia, mas uma capacidade de gerenciar a produtividade dela, né? Capacidade dela conseguir se ver produtiva e tendo ideias pro trabalho em outros momentos, né? Eu, como contratante, como empregador, o que eu mais quero é que o meu funcionário esteja junto comigo, pensando no negócio e me ajudando a resolver problemas o tempo todo, mesmo que ele não esteja conectado, mas seja, se ele lembrou de alguma coisa lá no final de semana e me avisa e me diz, a gente tem que falar sobre isso, eu não vejo problema, eu acho o contrário, eu penso, legal, a pessoa viu alguma coisa de um concorrente e sinalizou, dá uma olhada lá que eu vi isso aqui, te mandou um link. Eu vejo nisso um desejo de produtividade muito maior do que aquela pessoa que tá ali sentada na frente do computador das 8 às 6, né? Qual que é o propósito disso? E aí, eu me lembro, eu vou ter que citar aqui, né? Porque é impossível a gente falar disso tudo e não citar o Piangers, né, Diego? Eu acho que nenhum problema a gente citar ele, que é uma pessoa que a gente admira um monte, que traz essas reflexões já há muito tempo. Numa palestra que a gente ouviu dele, ele falou, a gente ouviu algumas, né? Mas nessa, eu me lembro que ele falava assim, gente, é insano as pessoas todas saírem de... Por que todo mundo tem que sair de casa às 8 da manhã, ou um pouco antes, e todo mundo tem que voltar às 6, sabe assim? Quando para pra pensar, tá, mas o meu negócio não poderia abrir às 10 e fechar às 7, né? Por exemplo... O meu negócio, o horário comercial e tal. Gente, mas assim, sei lá, faz um levantamento do horário que teus clientes vão na tua loja, do horário que os seus clientes te ligam, dá uma olhada, dá uma ajustada, porque, se você já antes, né, pensasse assim, se meu funcionário não perder 1 hora se deslocando, mas sei lá, 20 minutos, não é melhor pra mim e pra ele, entende? Então, por que a gente insiste? Um escritório vamos dar um exemplo aqui, um escritório de contabilidade, tá? Que muitas vezes tem que atender o cliente, mas muitas vezes faz um trabalho interno. Ele precisa estar sempre trabalhando das 8 às 6, fazendo o funcionário se deslocar nos horários de rush, né? Precisa, gente. Sabe que tem uma pegadinha nisso, né? Que é aí que eu queria chegar pra gente poder entender. É que assim, gente, nós estamos vivendo no mundo tecnológico, certo? Que tu tem dispositivo na tua mão, toda na frente. Quantas coisas operacionais, apertar parafuso ou fazer outro tipo de coisa, tá sendo substituído? Cara, tudo tá sendo substituído operacionalmente por robô, por outras ferramentas que ajudam a produtividade, ajudam a ser mais produtivo. E aí o ser humano, ele tem uma coisa que robô nenhum tem ainda, que é pensar, que é sentir, inovação, tá junto. Então, olha só, se eu tenho 6 funcionários, e esses 6 funcionários são capazes de pensar, são capazes de produzir, de ser criativos, de inovar, eu vou botar eles enjaulados num horário, sendo que a gente sabe a dificuldade que tem, porque tem família, porque tem... Não é melhor tu combinar com ele, não é melhor tu dizer pra ele, olha... É o seguinte, a situação é diferente, nós tínhamos uma situação antes, agora nós temos outra. Eu preciso que tu seja criativo, eu preciso que tu saia fora da caixa, eu preciso que tu me traga soluções, né? Qual é o melhor horário que fica pra te trabalhar? Eu tenho esse problema, eu tenho que atender cliente, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o quê? É isso que é importante. E é isso que eu fico pensando como empresário, e dou essa dica, de que tu tem que olhar pro teu colaborador pensando o que ele tá, o dinheiro que tu investe nele, né? Aquilo que ele te entrega é só operacional, é só apertar botão, é só apertar parafuso, ou ele tá te entregando algo que ele enxerga, que ele vê. Porque eu acredito que todo mundo que trabalha numa empresa que tem um pouco de penso, um pouco mais de estratégia, ele acaba enxergando muitas coisas que pode melhorar, ele pode melhoria contínua, mas aí tu não dá oportunidade para ele para poder fazer isso. Hoje, quanto que tu investe, quanto tu tá gastando com um funcionário, com um colaborador teu, na parte operacional e na parte estratégica? Tudo bem que a parte operacional ainda é necessário, tu não tem equipamento, talvez tu não tenha estrutura e tecnologia para substituir isso. Mas assim, vamos perguntar assim, mas o que vale mais pro teu negócio? Pensa sobre isso. A gente tomou a atitude de, antes dessa pandemia, já estávamos conversando muito sobre isso, já tinham tomado as decisões de virar um home office também, porque
tínhamos a possibilidade de trabalhar com pessoas fora do escritório, já estávamos fazendo isso, trabalhando com muita gente fora, e aí tem uma estrutura física, que tu tem um custo, um volume de financeiro ali que tu gasta para manter. E a gente tomou uma atitude, olha, quem sabe a gente tenta fazer um home office, quem sabe a gente tenta fazer um tipo de trabalho diferente do que a gente estava fazendo. Inovação, nós inovamos ali naquele período. Aí veio a pandemia e tudo fez, sabe? Todo mundo teve essa inovação também, essa obrigação. Mas eu fico pensando muito nisso, sabe? Eu vou amarrar alguém num certo horário, num certo trabalho, e essa pessoa ela me entrega todo dia a mesma coisa. Eu preciso que ela me entregue coisas diferentes porque meu negócio precisa crescer. E aí, se tu dá essa possibilidade pra pessoa nesse período, que é um período, vamos dizer assim, de exceção, mas que nos forçou algumas coisas, né? De chegar pra ela e dizer assim, olha, vamos combinar aí como é que vai funcionar, o que tu se sente melhor, como é que tu pode me dar esse retorno aí de uma forma diferente, porque eu também preciso ver alternativas diferentes. E fazer esse jogo, né? E aí que tá, pra encerrar aqui minha fala longa aqui já, mas aí que tá a questão do propósito, né? A questão do propósito que tá lá no teu negócio, que é aquilo que a gente já tinha falado nos outros podcasts diferentes, que aí chega lá no ponto, né? Que é algo novo que a gente é obrigado a viver, foi obrigado a viver aceleradamente, né? Que é a pandemia e um trabalho de home office. Mas essa ponta lá, que vai pro cliente também, mas essa ponta do colaborador, do entendimento de como é que tá a rotina de trabalho, como é que tá a tua rotina de trabalho, como é que tu faz isso, o teu propósito ser visto neste momento, nessas pequenos detalhes que a gente estava falando antes, da questão da carga horária, na questão de combinação, na questão de remuneração, na questão de produtividade, na questão de entendimento de uma pessoa que talvez em casa ela vai ter outras tarefas para fazer, que não tem a creche porque não tem, porque também está na pandemia. Então, como é que tu te vê nessa situação e como é que tu toma essas ações? Não é a mesma coisa que tu estava fazendo antes, não pode ser a mesma coisa do que o escritório que tu tinha antes. Legal, e eu acho que pra gente fechar aqui o nosso podcast, que o nosso tempo já tá estourado, a gente pode retomar um pouquinho sobre o que significa então tudo isso que a gente tá falando, um monte de coisa que a gente traz, essas reflexões sobre que tipo de trabalho a gente tá fazendo em casa, tem propósito, não tem propósito. A gente separou aqui algumas reflexões para você fazer aí, para saber se você está colocando propósito no seu home office. Se o seu home office tem propósito ou você simplesmente não está querendo perder o emprego, né? Porque assim, gente, vamos combinar também, falando do ponto de vista da carreira, do empregado, do funcionário, esse é um momento propício para você repensar a sua carreira, né? Você tá feliz com o que você faz, né? Se você tava num emprego, por exemplo, num lugar que te dava flexibilidade, você gostava porque você tinha já a confiança do seu chefe e você podia, sei lá, ir no médico e aí você tinha essa possibilidade de pagar essas horas em outro momento e você conseguia de vez em quando negociar uma folga para estender um feriado e você achava isso uma coisa interessante. Hoje, com a realidade do home office, essa já não é mais uma vantagem competitiva, vamos combinar. Você pode fazer isso a qualquer momento, não é? Então, assim, vamos pensar do ponto de vista do que realmente importa, que o meu trabalho está me ajudando a viver a minha vida, né, com a minha família, ou está sendo só um momento de mais estresse, porque eu não tenho ambiente, porque eu não tenho um lugar para trabalhar, porque essa família não me entende, né? O que importa no fim das contas? Por que você mora com as pessoas que você mora? Por que você trabalha na coisa que você trabalha? Vamos aproveitar esse momento pra gente olhar pra gente mesmo, parar de botar a culpa na família, no trabalho, no chefe, e começar a olhar pra gente mesmo, porque todo movimento de transformação, ele precisa começar em nós, né? Então, se você não tá satisfeito com essa carreira, no lugar onde você tá hoje, tome posse dessa insatisfação, né? Diga um basta e comece a trabalhar na mudança que você quer ver lá na frente, né? Comece a trabalhar repensando. Então, assim, pra você colocar propósito no seu negócio, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, ó, repensa o que tu tá fazendo, repensa, né? Coloca tudo em questão, não tenha medo.
coloca tudo em questão. Não tenha medo. O questionamento ele é bom, questionar não é ruim, questionar é saudável, questionar faz parte do ser humano. Quando a gente não se questiona, né? O Diego falou ali, se o teu funcionário tá te entregando a mesma coisa, também pensa se é ele que quer que continue trabalhando contigo, porque não é a hora mais da gente simplesmente reproduzir um trabalho, uma mão de obra. É hora da gente repensar o que a gente quer da nossa carreira, né? Onde é que a gente gostaria de estar hoje, na altura da nossa vida em que a gente se encontra, que tipo de coisas a gente gosta de fazer, a gente sabe fazer, ou a gente pode fazer, ou até para quem teve redução de jornada de trabalho, que eu sei que teve muita gente passando por isso, está tendo, né? Em função da diminuição de circulando no mercado, e tá todo mundo retendo, cancelando, cortando, né? Então muita gente continua empregada com redução de jornada e, consequentemente, com redução salarial. O que você vai fazer com esse tempo que sobrou, né? Claro que a gente sabe que tem um monte de coisa para fazer em casa, que precisa cozinhar, que precisa lavar roupa, né? Precisa dar conta de todo o resto. Mas assim, quem sabe não tá na hora de você investir naquele projeto que você sempre sonhou, naquele seu negócio digital, naquele seu produto digital, ou simplesmente em fazer algo que você gosta. Daqui a pouco assim, poxa, eu gosto de fazer bolo para vender, na hora que sobrou esse horáriozinho livre, eu vou fazer bolo, vou vender pros meus vizinhos, enfim. Né? Pensa se não está na hora de você começar a empreender também, né? Seja na sua carreira ou em algum outro lugar que você se sinta feliz em fazer o que você faz. Então, repensa, questiona. Outra coisa que eu queria dizer, outra dica para você colocar propósito no seu home office é o seguinte: planeja, sabe? Se planeja a respeito do que você gostaria, né? E a dica seguinte, eu já vou falar agora, é proponha. Não tenha medo de propor, não tenha medo de falar pro seu chefe, né, que você fez um planejamento de horários e você quer propor um horário novo, por exemplo. Se você vê que faz sentido isso, por que não, né? Ou que você planejou a sua carreira e você quer começar a propor coisas diferentes para a empresa, porque você vê que a empresa tem necessidade, tem espaço para você desenvolver outras competências, outras habilidades que você gosta, que você gostaria de, vamos dizer assim, dar para a empresa e hoje o seu trabalho não permite. Então, assim, não tenha medo de planejar, tanto para o local, para o trabalho que você exerce hoje, como para uma perspectiva nova de carreira, né? E se proponha a fazer coisas novas, se proponha a dar passos novos, se proponha a ouvir um podcast que dá para você uma luz, né? Para que você possa se arriscar, e essa é a última dica: arrisque-se, né? O que a gente tem a perder no fim das contas? A gente está diante de uma pandemia, tem um monte de gente, muito mais pessoas do que a gente gostaria, ou que a gente poderia prever, perdendo a vida, muitas pessoas na nossa volta sendo atingidas por essa doença que é tão terrível, que está nos desestabilizando, que nos faz ter medo de sair de casa, medo de ver as pessoas, medo de ir no mercado, né? Então, assim, gente, vamos se arriscar mais, vamos preservar menos a nossa reputação, né? Ah, mas se eu falar isso, o que meu chefe vai pensar de mim? Mas se eu postar aquilo na rede social, né? Vão me chamar de blogueirinha, vão mesmo, né? Porque é isso aí, as pessoas estão sempre dispostas a criticar, e se te chamaram de blogueirinha é porque você está fazendo um trabalho maravilhoso, um conteúdo ótimo, siga em frente, porque é por aí, né? Então, não fique com tanto medo de se arriscar, de se lançar, para colocar propósito naquilo que você faz ou naquilo que você gostaria de fazer. Eu deixo aqui, só para complementar, uma frase que a gente sempre escutou, desde a primeira vez que a gente escutou, a gente se cobrou sempre por causa dessa frase: o feito é melhor que o perfeito. E eu amei quando eu ouvi essa frase, eu amei, ela assim, ó, entrou na minha vida essa frase, eu vou dizer, obrigada RD, essa frase mudou a minha história. Ai, cara, mas é isso aí de fato, né? Tu só aprende, cara, tu só aprende quando tu erra, e aí quando tu tenta, porque tu não vai sair fazendo as coisas de uma forma brilhante na primeira vez, né? Tu não vai fazer a melhor arte, a melhor campanha publicitária, tu não vai fazer o melhor trabalho a primeira vez que tu tá fazendo ele. Mas tu precisa daquela primeira vez para começar. Então comece agora, né? A gente já tava falando isso antes, mas o feito é melhor que o perfeito. Comece a pensar sobre o teu negócio, comece a pensar sobre a tua vida, mas haja, né? Faça. Né? Não fique na primeira parte ali do repense, planeje. Quando tu propõe, tu não vai te arriscar, né? Eu acho que a gente tem aprendido muito nesse tempo de home office também, principalmente nesse tempo,
que é necessário se arriscar. Esse podcast nasceu há muito tempo atrás, gente. Eu não vou dizer quantos anos já tem a ideia de fazer o podcast no podcast, né? Tipo, de fazer o podcast. Vamos fazer um podcast, vamos conversar, vamos falar com as pessoas. Mas foi na pandemia que a gente olhou e disse, não, cara, a gente precisa fazer. Como é que a gente não vai fazer isso? Tá Começou. Na hora, né? Tá na hora. Então, não fique do planeja ali, não fique de propor algo e não conseguir executar. Execute de forma, às vezes até tosca, mas faça, né? Faça porque se tu vai receber crítica, se tu vai... as pessoas vão te avaliar, vão te dar feedback. Pega o que é positivo, pega o que é legal, aprende com isso e toca a ficha. Um dia a gente pode fazer um podcast especial aí sobre PDCA, que é um negócio muito legal, que quando eu aprendi, eu achei um negócio espetacular, mas é mais ou menos isso, cara. Tudo que tu planejar, tu executou, cara, tu repensa de novo e faz de novo. Faz melhor aquilo que tu fez ontem, mas precisa começar. Isso aí, mão na massa, galera. Esse é o grande... Eu acho que a grande sacada do propósito, né, Diego, de fazer as coisas com propósito é sair da zona de conforto. E aí não é tão fácil, porque a gente está acostumado a fazer as coisas para ter um pouquinho de conforto, de sossego, e quando a gente quer colocar propósito na vida, nas relações, no trabalho, a gente precisa desacomodar em alguns pontos. E é bom desacomodar, só assim a gente cresce, só assim a gente aprofunda a nossa forma de ver o mundo, mas exige um pouquinho. Então, assim, vai doer um pouquinho, mas assim, você pode ir além, eu tenho certeza disso. E aquelas coisas que já nos deram um exemplo na pandemia, tá? Já nos deram um exemplo. Não tinha cadeira, fui lá, né? O pessoal não tinha cadeira pra sentar, vou ter que ir lá comprar uma cadeira. Não tinha lugar pra botar o computador, fui lá e botou o computador. Por que fizeram tanto tempo e por que fizeram agora? Porque tinha uma necessidade. E hoje o mundo tem uma necessidade diferente de trabalho, que a gente tá vivendo, que é o home office. As empresas precisam se acostumar e a gente já tá se acostumando aos poucos, a trancos e barrancos aí com as nossas dificuldades, mas já é realidade e a gente não vai voltar para trás, só vai acelerar e melhorar. A tendência é nunca mais. A previsão é nunca mais, né, Diego? A gente falou, né, da questão da misto, né, que eu acho que é interessante, ter uma forma legal, positiva também, das empresas terem um lugar também para as pessoas se encontrar daquilo que a gente estava falando do ponto negativo, de não se ver, de não se olhar, de também poder intercalar. Então é algo novo, a gente está se acostumando ainda a um ambiente que está nascendo, né, e vai ter um ambiente misto, vai ser um ambiente totalmente online, mas dá a possibilidade da gente trabalhar com gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Isso é legal também, um ponto muito positivo que o home office nos traz. Legal, então a gente vai ficando por aqui, porque hoje a gente falou pra caramba, e assim, deixa o teu feedback pra gente, tá gostando, não tá gostando, o que a gente pode falar que te ajuda, né? Pode nos mandar um direct lá no Instagram, @falando de propósito. Procura a gente lá, curte lá, segue a gente, curte as nossas publicações, sempre que tiver episódio novo você vai ver lá. E é isso aí, né, Diego? Muito obrigada pela tua paciência pra gente gravar nesse dia. Obrigado, estamos aí. Tamo junto e Demi falou aí, segue a gente lá, por favor. Então é isso, galera. Um beijo pra vocês. Encham de propósito aí esse trabalho, porque ele vai ficar melhor, pode ter certeza. Um beijo no coração e até semana que vem. Até, tchau, tchau.